partir do momento que você... O pessoal sempre fala assim, né? Eu tô ficando velho, né? Então começa a aparecer os problemas, vamos dizer assim, né? E às vezes se justifica assim, não, mas você tá velho. Por isso que tá acontecendo esses problemas com você, né? Isso não é aceitável hoje em dia na saúde, né? Geralmente é por causa que você está ficando idoso, os problemas começam a surgir e é aí que você vai precisar da saúde. Então a demanda é cada vez maior da população idosa. Outra demanda constante que está existindo agora é dos pacientes com algum tipo de transtorno mental, né? Principalmente pós-pandemia Covid, com isolamento, com a perda de entes queridos, né? Com as sequelas, né? Até hoje a gente ouve muito sobre as sequelas do Covid, pulmonares, anosmia, perda de olfato, perda de memória, principalmente os transtornos comportamentais, né? Ansiedade, humor depressivo e tal. Lá no Centro de Saúde Mental, dos nossos funcionários, né, dos nossos contribuintes aqui de Rebouças, o Charles, ele desenvolveu um projeto que se chama Serenamente. Então, todas as quintas agora, às 9 da manhã, e para aquelas pessoas que exercem algum trabalho, seja formal, às 18 horas, tendo esse projeto Serenamente. Então, o projeto ele tem o objetivo de trazer pessoas que tenham transtorno de ansiedade ou humor depressivo, né? Mais especificamente desse segmento, porque existe uma série de outros tipos de transtornos, né? Que se o projeto futuro de fazer um grupo para cada segmento desses transtornos mentais, seria ótimo. Mas tudo, vamos dizer assim, a mão de obra ela é escassa muitas vezes, o tempo também é escasso, né? Então a gente sempre tenta direcionar para aqueles grupos que são maioria, né? Então a maioria dos transtornos mentais tem a ver com um transtorno de ansiedade ou humor depressivo. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, é muito difícil de a gente tratar só com medicamento, ou só numa consulta ali, que a demanda também é grande, então as consultas elas são mais curtas, né? Então assim, é muito difícil de a gente resolver todos os problemas de uma vez só. E isso daí acaba gerando uma fila, né? Porque daí a pessoa tem que agendar, tem que vir a consulta, e tem pessoas que faltam, e às vezes tem algum problema, igual eu estava com um problema de saúde recente, a gente acaba faltando e gera mais fila ainda e tal, igual acontece em todos os segmentos da saúde hoje em dia. Então, o que é o objetivo desses grupos? Esses grupos, igual o grupo dor crônica que existia, grupo de emagrecimento, o grupo de transtorno de ansiedade e humor depressivo, para que a gente consiga atender o máximo de pessoas possível de uma vez só. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, é muito difícil também a gente tratar pessoas sem suporte, tá? Então, por exemplo, assim, o suporte familiar é extremamente importante, porque você pega um paciente mais grave, ideação suicida, tentativa de suicídio, essa pessoa ela não pode, a gente não pode prescrever simplesmente medicação para ele e mandar ele para casa, né? Muitas vezes essas pessoas elas estão sozinhas, né? E daí, para isso a gente recorre ao internamento também. Mas digamos que seja um caso assim, onde ela queira tratar de maneira domiciliar. Ela precisa de alguém para dar a medicação para ela, né? Então, assim, o grupo, às vezes, ele vem no sentido de que você crie relações com pessoas que já melhoraram do problema, né, que já... Porque cura é uma coisa que a gente fala muito pouco em saúde. As pessoas, elas melhoram, né, e você vive ciclos na tua vida. Uma hora você está em alta, outra hora você está em baixa, e por aí vai, né. Então, quando você traz a informação num grupo todo, quando aquelas pessoas que estão ali, elas se identificam uma na outra e se cria essa rede de informação, muitas vezes, como é uma cidade pequena, uma pode ajudar a outra dentro dessa questão domiciliar, social e tal, né? Isso que a gente sempre espera, né? Então a gente tenta sempre deixar isso daí muito claro. O mais importante sempre é você, o que eu sempre tento repetir várias vezes, é ter boas pessoas, porque isso daí é sempre que eu falo, é livre iniciativa. Simplesmente ele poderia deixar para lá e dizer assim, não, vou fazer a minha parte aqui, que já é mais do que o suficiente. Eu sempre falo assim, você tem que saber fazer o que você faz. Então, meu pai diz isso, na verdade. Nunca faça o que você não sabe fazer. Nunca faça o que você não sabe fazer, porque senão você vai cometer um erro, vai custar caro para as pessoas, principalmente no âmbito de saúde, né? E você já saber fazer o que você faz, em saúde já é mais do que o suficiente. Mas quando você dá um passo a mais nesse sentido, aí você vira um modificador da idade social, que eu gosto sempre de dizer. Enfim, então esses grupos, eles são todas as quintas, às 9 da manhã e às 19. Também, às 19, quem conduz eles é a nossa terapeuta, a enfermeira Tereza, e a nossa psicóloga Tainá. Então, dentro disso daí, aí eu também gostaria de falar um pouco, 1 minuto e 50 eu tenho ainda. Eu e o Marcão, a gente fez uma visita à nossa mais nova secretária de saúde, a Sandra Zambão, e ela trouxe mais uma demanda extremamente importante, que é das síndromes gripais, né? Tenho certeza que ela vai saber conduzir bem isso daí, porque a saúde ela é feita de demanda, né? Então, assim, aquele processo de equidade, né? Onde você não pode tratar tudo da mesma maneira sempre, né? Existem alguns grupos populacionais que precisam ser mais atendidos em algum determinado momento. Mas a gente também não pode acabar com serviços que já existem para a gente atender exclusivamente esses grupos passageiros, né?
Então, assim, eu tenho certeza que ela vai saber agir da melhor maneira possível para resolver essa demanda. Eu estou constantemente usando máscara agora aqui, porque a gente atende constantemente, né? E eu acho que é importantíssimo isso daí, né? Álcool gel, máscara, vacina e tal, para que a gente não tenha mais essa disseminação aí.